Bom, assim, para a gente começar a falar um pouquinho de Proof of History, é bom a gente entender primeiro o que o cara chegou nesse negócio, né? Porque de onde tirou esse negócio, para que isso existe, qual é a vantagem e tal. Primeiro ele olhou lá, né? Ele olhou para o tempo de bloqueio que existia basicamente aí no Bitcoin, né? Bitcoin como referência sempre aí, né? Então ele olhou ali no Proof of Work e tinha um tempo de bloqueio. O tempo de bloqueio é o tempo ali que o bloco demora para ser gerado, mas é aquele tempo que fica ali, acho que são 6 blocos, né, Davi? Que fica ali para poder ter certeza que não vai ser gerado nenhuma ramificação na blockchain e que aquela validação sua foi, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, concluída. Então, 10 minutos ali por bloco, mais uns 50 ali para gerar esses outros blocos ali para diminuir a chance da sua validação, da sua transação ser invalidada. Um comentário aí, Davi? Não, pode continuar. Beleza. E aí ele olhou também o gasto energético, né? De fato, ali o Proof of Work tem esse gasto energético, não tem como negar, independente de ser bom ou mal aí para a rede aí, cada um com a sua visão aí. Beleza, ele olhou isso aí no Proof of Work e olhou também no Proof of Stake. Ele quem, né? Eu não falei ele quem, né? É o Anatoly, né? Que é o principal arquiteto aí do Proof of History. Então, ele olhou também para o Proof of Stake, né? Que tem o menor tempo de bloqueio, mas ainda tem o problema do timestamp, né? Que não são confiáveis. Timestamp é um carimbo, tá? Um carimbo de data hora, que você pode botar na transação, você bota no bloco, em qualquer informação que você quiser, você pode botar um timestamp, que é simplesmente a marcação de tempo, que é um problema dentro das blockchains, porque o que acontece? Para você ter certeza que aquele timestamp é verdadeiro, você tem que estar em consenso, todos os validadores, ou os mineradores, no caso, por favor, tem que estar em consenso. Só para ter o carimbo de data hora, só para dizer assim, ó, eu estou aqui eu sou minerador número 2. Eu marquei essa transação aqui como data e hora X. Os outros também têm que concordar com isso. Então, teoricamente, você tem que, até o timestamp, você tem que concordar com os outros. Tem que haver um consenso até no timestamp. E o que o Anatoly conseguiu enxergar? Ele falou, cara, e se eu fizesse de alguma maneira que esse timestamp não precisasse ser gerado, né? Não precisasse ter essa média, vamos dizer assim, esse consenso entre todos os mineradores ou todos os validadores, e se eu conseguisse já trazer esse timestamp já gravado no bloco ou na transação, eu ia ganhar um potencial escala aí na hora de construir os blocos, na hora de validar os blocos. Foi isso que ele fez, ele desenvolveu o Proof of History. E aí a gente vai para o próximo slide para a gente continuar o entendimento. Só um adendo aqui, Igor, que o Anatoly, ele utiliza desse Proof of History, que é essa parte do tempo, com a finalidade de você ter mais segurança e você poder escalar. Porque eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Ethereum, ela não utiliza o Proof of History. Aí, por isso que um bloco dela, você consegue colocar, por exemplo, um bloco da Ethereum, ele gera em torno de 10 a 15 segundos. E ele consegue aí fazer uma escalabilidade de 12 TPS, que é o que ele coloca. Se você pegar assim 12 TPS e colocar em um bloco, você vai perceber que você consegue aí ter no máximo dentro de um bloco aí da Ethereum a quantidade de 180 transações. Vamos botar que conseguisse 200. E isso acontece por quê? Por conta desse timestamp, que o critério que eles têm que utilizar para eles não poderem perder com a segurança, eles não conseguem colocar mais transações dentro daquele bloco, porque senão ele poderia ser mais escalável sem precisar desse outro mecanismo. Né? Que até eu fico às vezes me perguntando, lógico que isso não é uma coisa que foi utilizada, né? Mas é porque que isso também não foi implementado em outras redes ainda, né? Porque, como a gente mesmo acha que é porque isso está em teste, né, Igor? Porque eu acho que a dúvida é justificável e aí, só comentando, né, para deixar o X, é porque o Anatoly lá, ele considerou o Proof of Stake e o Proof of History e ignorou o Proof of Work. Mas aí, voltando no seu comentário, é porque o que acontece, né? Para você fazer o Proof of History, você tem que ter aí a função de atraso verificável. Que está logo aí embaixo, está na figurinha, tá escrito em inglês ali. E essa função de atraso verificável, pelo que eu vi ali nos artigos, é coisa nova também, tá?
Então, então ele pegou um artigo, em cima daquele artigo de funções com atraso verificável, e desenvolveu o Proof of History, entendeu? Então a sua dúvida aí é justificável e a resposta é mais ou menos essa, porque a coisa é nova, não teria como eles aplicarem isso antes mesmo. Mas aí, dando uma continuação, né? Qual que é o problema que ele resolve, né? Ele resolve o problema de marcação de tempo universal dentro ali da rede, né? Todo mundo concorda que aquele tempo que foi marcado é verdadeiro, e aí segue ali o que tem que ser feito. Mas, assim, basicamente, os validadores, né, se não tivesse essa arquitetura, não tivesse esse protocolo aí, eles não poderiam confiar em informações externas, né, de tempo, né? Foi o que eu comentei lá atrás. Não adianta chegar um bloco ali só com o timestamp marcado, eu não posso confiar, eu tenho que entrar em consenso com todo mundo. No caso do Proof of Work e Proof of Stake, tem que entrar em consenso com todo mundo para saber se de fato aquele tempo ali está correto. E, bom, aí o Anatoly pensou nas soluções, né? Solução 1, que é o que já acontece em algumas blockchains, já tem em outras DLT, como a Hashgraph, que é o quê? É o timestamp médio, né? Você pegar a média de todos os validadores e falar, cara, qual que é o timestamp que você considera? O timestamp X. Vai para o outro e pergunta a mesma coisa. Aí você meio que faz um consenso ali entre eles para poder chegar só num timestamp. Então, o que isso traz de ruim, né? É o trade-off, né? É o que você perde quando você faz isso, é o que? A lentidão. Imagina, só para você ter um timestamp, você precisa ter, entre aspas, ter um consenso ali entre os validadores. Só isso aí você já perde um tempo. E aí vem a solução do Anatoly, né? Que é o Proof of History, que é o quê? É uma função de atraso verificável implementada como uma função de hash sequencial. Que diacho é isso, né? O que é? A função de atraso verificável é uma função que ela segue parâmetros para poder ser executada. Então, todos os validadores vão ter essa função guardada ali, vamos dizer assim, no bolso deles. E qualquer bloco que chega, eles vão verificar se aquele bloco atendeu as condições. No final ele vai olhar só o hash, tá? Mas a partir do hash ele consegue ver isso. Consegue ver o quê? Consegue ver se aquelas condições de tempo foi executada. Então, essa função de atraso verificável, ela tem um tempo a ser executada. Ela tem os parâmetros dela, ela leva um tempo a ser executada, e quando ela executa, ela cospe um hash, e esse hash, os outros validadores, eles podem olhar e falar, caraca, esse hash aqui, de fato, foi feito por essa função e levou esse tempo determinado para ser executado. Então, por aí, eles não precisam ter, de fato, o timestamp, eles só precisam verificar esse hash, e a partir desse hash eles verificam e sabem que aquelas transações, como está ali na imagenzinha, a gente vê ali, ó, Davi, passa o mouse aí para mim, nas transações ali, ó, que elas entram dentro da função verificável, né? E executada. Aí cospe um hashzinho na setinha verde ali, ó. Ele cospe esse hash ali. Então, os outros validadores, eles sabem, ó, o cara que é o líder, né, que está ali fazendo o bloco, porque tem uns líderes e tem uns validadores, né? O líder é o cara que vai estar executando o bloco naquele momento, que foi escolhido naquele momento. Ele vai estar ali coletando as transações, ele coleta as transações, e nesse tempo ele vai executar a função de atraso verificável e cospe esse hash. A partir desse hash, os outros validadores conseguem determinar o tempo que foi executada a função. É uma coisa bem diferente, né? Não é trivial, mas basicamente é isso. É uma função que é predeterminada, todo mundo concorda com aquela função, todo mundo sabe como ela vai executar e você consegue verificar o que ela cospe como hash. Você entra com as transações, com outros parâmetros que são necessários, a função roda, ela cospe o hash, e a partir daquele hash você consegue mapear o tempo em função do hash. É bem complexo, né, Igor? É um conceito, assim, é aquilo que a gente estava falando, né? Parece uma coisa simples de se falar, mas não é. O Proof of History, ele, assim, se você entrar na internet hoje, a maioria das pessoas vão sempre falar que é um conceito do tempo. Né? Ninguém fala... Ninguém chega e bota lá o argumento, bota o hash, como é que tem essa funcionalidade. E por que a gente tenta ser bem profundo em toda a nossa explicação aqui?
é para mostrar para vocês que não é fácil você ter uma teoria de estudo para você comprar ou vender um criptoativo. Por exemplo, esse Proof of History, ele é uma coisa muito bem desenvolvida. Por mais hoje que eu veja a Solana travar, as pessoas falam de centralização, você vendo o desenvolvimento e você estudando os conceitos e vendo que o fundamento daqueles conceitos, ele amplifica a usabilidade e você vê que todo o conceito de desenvolvimento dela, ela entra em um conceito até que eu estou usando muito ultimamente, que é um conceito de fosso econômico, você tem essa percepção de que aquilo pode se tornar, através de um estudo, um local onde você pode colocar ali de forma mais tranquila parte do seu dinheiro. Por isso que é importante, por exemplo, essa parte do hash verificável que o Igor salientou assim, é uma coisa assim que eu não consigo ter um conceito técnico suficiente para visualizar isso de forma concreta. Mas a forma com que ele explicou me deixou muito claro de que esse timestamp não tem aplicação em outras blockchains ainda, né? Como coisa. Será difícil você aplicar em outras por conta do conceito da estrutura que a Solana já foi construída pensando nele, mas o mais importante... começar do zero, né? E teria que começar do zero. Mas o mais importante é vocês entenderem que essa estrutura, ela é uma estrutura que ela consegue trazer escalabilidade linear para dentro da blockchain, que é um conceito e é uma dinâmica que ela é muito contraditória, porque hoje se vocês forem observar aí, nós estamos falando de roll-ups, de pontes, porque é a forma com que as pessoas estão achando a forma de fazer o consenso seguro. Aqui na Solana, não, ele traz uma nova forma, onde você não precisa de pontes, onde você não precisa de outras coisas. Lógico, você precisa de ponte para você interagir com outra blockchain. Ela precisa de segunda camada, né? Mas ela não precisa de segunda camada, em tese, né? Porque se você olhar aí, hoje aí, a gente vai até entrar isso mais para frente, né, Igor? A parte de TPS, a escalabilidade que a Solana quer trazer, ela é gigantesca, tá? Ela é gigantesca e assim, não sei quem aqui já usou a Solana, quem já usou, se quiser até deixa aí no chat o que acha, cara. Ela é uma das melhores blockchains para se utilizar. Rápida, barata, que é um dos problemas, né? Ser barata demais também. E só não posso falar que ela é segura, né, cara? Eu ia falar segura, mas aí deu até engasgada, porque ainda é um dos problemas que a gente vai chegar mais lá à frente. Mas eu acho que, assim, no meu entendimento, eu entendo que ela é segura, né? O problema dos ataques hackers nelas não ataca a blockchain de fato, né? Faz simplesmente ela parar, travar, né? E é justamente cada questão do valor, né? Mas isso aí tem solução. A gente vai ver uma proposta de solução ali que é bem simples e que eu estava lendo um artigo do Anatoly lá, ele estava com a ideia de implementar essa solução que a gente vai ver na frente aí. Beleza, Davi? Ficou assim, Davi, como não sei o pessoal, mas deu para clarear a ideia sobre o Proof of History aí? Deu sim. Porque às vezes a gente explicando, a coisa já é complexa, né? Então eu fico às vezes posso perder a percepção aí da complexidade da coisa aí. Sim, tem até uma pergunta aqui do suporte técnico, perguntando se a Solana é a que fica pausa a rede. Sim, mas ela faz isso, a gente até nós estamos trazendo mais os fundamentos técnicos dela aqui, por conta que ela prepara essa pausa que acontece nela, porque ela está em fase beta ainda, ela está sendo desenvolvida, ela ainda não entrou na fase alfa, então eles estão tentando solucionar esses problemas, né? Mas a tecnologia por trás da Solana, ela nos surpreendeu quando nós estávamos estudando ela. Nós achamos que ela era algo mais simples e acabamos percebendo que ela é bem sofisticada, tá? Isso aí é o primeiro, né? Temos mais 7 ainda. Esse é o primeiro estrutura e todas essas estruturas que a gente vai ver, essas tecnologias, que vai até a 8, elas focam às vezes não fica tão claro, mas elas focam na escalabilidade, tá? Problema de resolução de escalabilidade. Claro que resolve outros problemas também, mas o foco é a resolução de escalabilidade. Bom, aí continuando mais um pouquinho no Proof of History, né? Ele é um relógio criptográfico, né? Agora que já ficou mais claro de entender se você consegue contar ali a partir dos hashes, você consegue caminhar no tempo, saber qual o tempo que foi cada transação e tal, você tem um relógio criptográfico universal, né? Então, é isso que o Proof of History é.
Pode comentar, Dani. Não, nada a acrescentar, não. Deixa eu só ver ali, ó. Essa definição que você falou de relógio criptográfico, ela é, sim, não tem mais o que dizer, né? Ela buga, mas é isso. É porque a maioria da galera não entende, às vezes não sabe nem o que é uma criptografia, né? Mas a criptografia, ela é o quê? É uma forma de você mascarar é uma forma de você você não mostrar, né? Não seria essa a palavra, mas é uma forma de você trazer segurança para certos tipos de operações. E, por exemplo, você coloca um relógio criptografado. Aí você tem uma blockchain criptografada, né? É uma coisa é meio louco mesmo, porque, tipo assim, cara, a partir do hash ali, o cara consegue descobrir o tempo, né? Então, é meio doida a coisa mesmo. É diferente, é disruptivo, né? A pessoa olha assim no primeiro momento assim, e fala assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu também, quando vi, também já fiquei bolado, né? Mas ali tem algumas imagens que mostram, né? É isso aí, você entra ali com um zero ali, ó, uma informação, uma seed, né? Uma semente qualquer. Aí o Hzinho ali representa a função de atraso verificável. Aí você entra com aquela informação ali, no caso das transações, e sai ali com o hash sai no outro e vai formando uma cadeia, né? Parecido com a blockchain, de fato, é a própria blockchain da Solana, né? E ela vai vir ali, todos os blocos já vão vir com o timestamp, esses timestamps já são por si só, já são seguros, né? Acreditados pela rede. Não precisa você chegar ao bloco ali com o timestamp, você perguntar, pô, tá, qual é o seu timestamp? Não, é aqui dali, pronto, acabou. E já vai o validador, o chefe ali, né? O primeiro validador, me falei o nome aqui do primeiro ali, o líder, né? Ele já vai validar e já vai mandar para o pessoal aprovar, fazer as votações sobre sobre aquela validação que ele fez. E aí basta que os outros, né? E o interessante é o seguinte, que essa função de atraso verificável, ela tem um tempo a ser executada, que é um tempo maior do que o tempo que leva para você. Isso é comum na função de hash, tá? O tempo que você leva ali para executar, no caso ali da função de atraso verificável, ela tem um tempo dela, específico dela, né? Em função das informações que entram. Mas, assim, depois que sai o hash, é muito fácil de todos os outros validadores verificar. E aí que está a sacada. Os outros validadores, esse hash que sai ali, os outros validadores, eles podem verificar em paralelo. Enquanto que, na função de atraso verificável, ela só pode ser feita em série. Que ela tem justamente o tempo dela, né? Então, pode comentar, Dani. Não, só para quem não sabe o que é verificação em paralelo, ela é bem assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, olha só. Eu fiz a validação. Aí vamos botar aqui o Igor e seu José foram lá e confirmaram. Quando você faz em série, ele vai indo um para um. Só o que está subsequente que vai podendo fazer verificação. Quando você vai para paralelo, por exemplo, o Igor e o seu José, eles podem pegar aquilo e verificar para os dois. Não precisa que um faça ao mesmo tempo. E aí os dois de baixo, eles podem verificar para os outros dois. E aí você consegue uma verificação que cresce de forma exponencial, trazendo mais escalabilidade também e, com isso, aumentando a velocidade de transação com segurança. Exatamente. Se você precisa de tempo para verificar, quanto mais rápido você verifica, mais rápido é o sistema como um todo.